Parece que os problemas técnicos não querem deixar a gente prosseguir com a nossa live, mas vai acontecer. Vamos lá. Agora não é para dar mais problema. Será? O pessoal está começando a voltar de novo. Pessoal, parece que a gente está com um probleminha sistêmico aqui, mas a live ela vai acontecer. Deixa eu chamar o Elcio aqui de novo. Vocês estão conseguindo me ouvir legal? Melhorou, pessoal? Boa noite, Marcela. O pessoal tá voltando para a live aqui, gente. Desculpa, parece que a gente estava com um probleminha de conexão, mas foi resolvido agora. Vocês parou de travar? Confirmem aí para mim se parou de travar. A Aline mandou um joinha, Silmara mandou um joinha, parece Grazi mandou. Beleza. Clay mandou, Renata e Hillary, show de bola. Tati, boa noite, Tati. Vamos lá, essa live ela vai rolar, ela vai acontecer. Deixa eu chamar o professor Elcio aqui. É até bom que a gente tem 1 hora pela frente, pessoal. Então, vai ser bem produtivo. Vai ser bem bacana. Só esperar o professor Elcio retornar aqui. Já mandaram uma pergunta. A Cris mandou aqui para nós. Aonde você indica para fazer o curso para ter a certificação? Cris, eu indico a gente. Nós temos a nossa formação em ciências mortuárias, mas você se cadastra no link da bio, tá? Eu não vou ficar fazendo merchan aqui, porque o pessoal não quer ouvir sobre o curso. O pessoal está sedento por conteúdo, tá bom? Então a gente vai falar bastante aí de assuntos bem diversos. Agora eu preciso que o professor Elcio venha para a live. Eu não estou conseguindo chamar ele aqui. Vamos lá, Elcio. Pois é, pessoal. Tem dia que parece que a internet não contribui muito, né? Pessoal, comentem aí na caixinha de perguntas, tá? Sobre o que vocês querem. Há alguma idade máxima para ingressar na carreira? VD Lemos perguntou. Idade máxima não, VD. Idade mínima tem, né? Pelo menos 18 anos completos. Voltou, Elcio. Tava comentando com o pessoal aí, parece que o universo não quer que essa live saia, mas vai sair na marra. A gente atrasou, tive problema com uma colisão aí, mas vai acontecer, vai rolar. Opa, vamos lá. A gente não pode desistir, tem que insistir até dar certo. Exatamente. Há uma pergunta da Cris aqui, aonde você indica para fazer o curso para ter a certificação? Indico fazer comigo. Ela já. Melhor professor do Brasil é o Elcio. Vamos lá, o pessoal está começando a entrar, parece que a audiência se reencontrou. Já temos aí 50, 51, está subindo o número aqui. Aumentou, o pessoal já vai fazendo as perguntas. Simone, você vai fazer o curso. A gente está aí para isso. Então, Elcio, eu na verdade, estou pedindo para o pessoal se inscrever no link da bio. Tem um link aí na descrição da nossa biografia. Pessoal, entra lá e se cadastra. A gente não vai fazer essa live para passar informação de curso, tá? A gente quer trazer conteúdo de verdade para vocês, porque senão fica sem graça, né? Vocês vão participar da live, a gente só querendo vender, aí não é legal. A gente vai passar essas informações para quem está cadastrado no evento. Fica ligado que no finalzinho da semana a gente vai falar tudo, quanto tempo de curso, todos os detalhes que vocês vão saber, beleza? Show de bola, o pessoal está entrando. Elcio, eu queria, na verdade, hoje, você que tem um conhecimento muito mais profundo que o meu, eu queria que você fizesse uma introdução aí para nós sobre a parte dos insetos que eu estava lendo, sobre a antropologia forense não, caramba, é a entomologia forense. Eu achei um assunto muito interessante, eu postei uns conteúdos aí na página e o pessoal ficou com algumas dúvidas, né? Teve gente que mandou no inbox assim, Rodrigo, mas como é que o perito sabe há quanto tempo o corpo está lá só pelo inseto, só pela coleta do inseto? Eu achei uma pergunta muito interessante, achei muito bacana. Sim. O entomologista, ele é um perito em insetos.
o forense ele vai lidar com essa perícia voltado para ajudar a criminalística. Então, não é só questão de intervalo pós-morte, que nós chamamos, né? Saber o tempo da morte, estimar o tempo da morte. Não é uma precisão, é uma estimativa. Mas os insetos, eles podem oferecer muito mais informações que isso. Por exemplo, os insetos podem oferecer informações que aquele corpo já em decomposição foi envenenado pelas substâncias internas, né, digestivas do inseto. Eles analisam e eles conseguem detectar toxinas que, dependendo da toxina, eles vão mensurar se ela foi letal para aquela morte, foi significativa ou não. O inseto também ele pode dizer muito se aquele corpo foi transportado para aquele local ou se ele foi morto em outro local, por exemplo, né? Dependendo da fauna existente ali, esse corpo é levado lá para um outro ambiente onde não tem esse tipo de inseto, por exemplo, e ele está presente ali. E, claro, o tempo também pela reprodução das larvas. Tem insetos específicos que colocam larvas, seus ovos, no cadáver, e essas larvas vão se desenvolver. Então, existem períodos. É difícil, eu vou ter que, para resumir isso, né, para dar uma resposta mais precisa. Mas existem estados de putrefação. E um deles é a liquefação, quando começam a aparecer os insetos e as larvas. Então, e nesse estado, deixa eu só pegar tem um tempo estimado. Certo, deixa eu só pegar uma âncora então, Elcio. Vamos supor que eu estou andando, de repente, numa floresta, e aí eu trombo com o corpo lá. De repente tem um corpo. Esse corpo, pelos insetos, tem como saber em que fase da putrefação ele está? Seria isso, então? Isso. Porque tem insetos que nós chamamos de os onívoros, né? Que eles vão colocar suas larvas lá. Se já tem larva, é porque já está num período mais avançado. Então, dá para estimar o tempo de morte. Bom, aqui o período é X por conta de tal inseto. Um onívoro. Tem os predadores, tem os animais, os insetos acidentais, né? Porque, na verdade, acidental no sentido assim, não era para o corpo estar lá, mas o corpo está num local onde certos insetos vivem. Eles são chamados, né, acidentais. E assim por diante. Tem os que estão ali só para comer os necrófagos, que estão lá para se aproveitar do corpo, e tem aqueles que vão se aproveitar da ocasião para comer esses necrófagos. Se alimentam, são os chamados predadores. E com isso, o entomologista ele trabalha dando estimativas da tempo de morte, falando, analisando possíveis envenenamentos, né, e assim por diante. Não dá para entrar, né? Sim, as larvas vêm através dos insetos. A pergunta aqui, então as larvas vêm através dos insetos? Sim, elas vêm através dos insetos. Não dá para saber o nome da pessoa, né? Mas é uma moça, parece. Clay N. Der Furtado, eu acho. Para falar o nome aí, né, de Instagram, não fica adequado, né? Mas é isso. Não dá para. Eu não sou um especialista de aprofundar no assunto, porque não é um assunto que a gente se aprofunda, né? A gente tem que ter o conhecimento, mas não a profundidade. Quem vai saber dar detalhes mais profundos é o entomologista forense, que ele é formado, inclusive, em curso superior. Como eu sou formado em curso superior, mas em outra área. No caso, normalmente é um biólogo, né? O biólogo pode se formar exatamente em entomologia forense. Entendi. Olha só, Elcio, a Marcela perguntou aqui.
A Marcela perguntou aqui, por que em um lugar totalmente fechado, um lugar que não tem insetos, e por que o corpo enche de bichos? Ela está questionando aqui. Não. Ele não é Eles totalmente sempre vão dar um fechado. jeito de passar, né? Não importa o quão fechado seja, É, né? nada é totalmente fechado e o próprio corpo vai atrair esses insetos. Então, de alguma Mesmo que forma, seja as num larvas elas vão apartamento, aparecer. num lugar fechado, num lugar confinado, eles sempre vão chegar, né? Vão. Tá aí De de alguma exemplo as forma vão formigas, chegar. né? Invadindo os nossos Formiga, armários desde barata, sempre, né? nada é lacrado 100%. Uma ventilação tem, não tem como. E é por essa ventilação que eles entram. Se, Show. a Tem uma não outra ser pergunta aqui, Auschwitz, Elcio. que confinou todo mundo lá por asfixia. Ainda É, assim tinha alguma abertura. show. O Luiz perguntou aqui, no caso de DNA, até quanto tempo pode se extrair o DNA de um corpo? Bom, na verdade eu não tenho tempo, porque até no caso da exumação, eles conseguem extrair o DNA até depois de muitos anos de enterrado, né? Na polpa do dente tem DNA. O Claro que os crânio, recursos serão milhões outros. de anos consegue extrair ainda, né? Sim, os recursos serão outros, né? Não dá para pegar DNA de um corpo já putrefeito em ossificação. A Andrea comentou aqui, na realidade, não precisamos morrer para dar bicho. É uma verdade, se não se cuidar, se não fizer a devida higiene, mesmo antes de morrer vai ficar cheio de bicho, é uma realidade. Uhum. Olha só, tem mais uma pergunta aqui, Elcio. O corpo dentro do caixão, dentro do túmulo, como o corpo apodrece? Aí são os três estágios, né? Passam pelo. Na verdade, acho que é mais de três, né? Mas os principais são os três. Não, o corpo tem os estágios de putrefação, né? Tem o primeiro estágio nós chamamos de autólise, que é a própria destruição celular do corpo, né? A segunda fase vem a putrefação. Essa autólise, ela se autodestrói, começa a ficar putrefeita, e os primeiros indícios e sinais de putrefação são sinais de manchas verdes nas regiões abdominais e também nas regiões genitais, que é onde tem mais micro-organismos, né, no intestino, ali na região genital. E assim por diante. Depois dessas manchas vem o estado de liquefação, o corpo começa a se dissolver. Aliás, antes da liquefação tem a gasosa, a função gasosa que vem logo depois da autólise e do primeiro estado de putrefação. Começa a inchar e formar gases pela própria decomposição química. É um processo residual. E o corpo incha de gases. E depois começa a liquefazer e depois a ossificação, por fim. Esse processo Show. Então, todos para quem está vendo a live acontecem. aí, para quem está assistindo, o que a gente pode associar? Vocês, naturalmente, já devem ter visto algum vídeo, alguma foto de ML, né, lá com a gavetinha aberta, e você vê que o corpo ele fica bem rígido, né, e ele fica com aspecto esverdeado. Então, por esses motivos que o Elcio colocou aí. Pessoal, só ressaltando, tem muita pergunta que a gente responde, né? Mas as perguntas elas acabam repetindo a cada live que a gente faz. E tem muita gente que pergunta assim, Rodrigo, por que quando a pessoa morre, ela fica assim, rígida? A gente chama de posição de boxe, né? Corrija se eu estiver errado, Elcio. Então a pessoa ela fica rígida, né? Dependendo A da posição de posição. boxer, a posição de boxer se dá pelas questões gasosas, que vai formando gases e aí o corpo começa a se movimentar por causa desses gases
que vão formando. Exatamente. Para quem acha aí que o corpo não mexe depois de morto, tá enganado, viu? Mexe e mexe bastante. Só não tem espasmos que acontecem naturais do processo de putrefação. Então, pessoal, Mexe, às vezes, arrota. é, às vezes, pessoal, o pessoal fala assim: ah, mas o corpo está muito rígido, está duro. E aí, como é que faz para ser velado? Né? Vai quebrar as articulações? E se a pessoa tá com os braços rígidos desse jeito, como é que faz para movimentar? Quebra tudo? E isso é um mito, pessoal. Não quebra nada, tá? O profissional que está à frente ali da preparação do corpo, ele tem toda uma técnica, um manejo, ele vai começar a estimular, né, as articulações, mexendo ali para fazer a preparação do corpo, se for um caso de preparação. Agora, se for para o IML, aí já é outra história, né, Elcio? E lá no IML eles vão abrir esse corpo para ver a causa do falecimento, né? Ah, com certeza. Quando se tratar da necessidade da necrópsia, acidentes, causas de violência, criminais e também suspeitas vão para o IML. A Graciele fez uma pergunta interessante aqui. Gostaria de saber com quantos anos um corpo leva para ser destruído por completo. E aí, Rodrigo? Tem uma receita de bolo? Isso, na verdade, vai variar bastante, né, do local, aonde que está, temperatura, acidez do solo influencia também, né, Elcio? No ambiente árido, né, pode mudar totalmente a forma da putrefação, o tempo, né? Então tem todas essas variáveis. A gente não pode. Eu estou falando pelo mestre ali, né? Então a gente não pode traçar, tem tanto tempo, demora 1 ano para esse corpo ficar totalmente putrefeito. Não, gente, aliás, para ele entrar em processo de esqueletização. Porque para chegar numa esqueletização, né, tem que ter toda essa. Tem que consumir todo esse tecido, né, para sobrar só os ossos ali. Mas aí o Elcio vai falar melhor agora sobre esse período e vai explicar a diferença que faz na atmosfera, na acidez do solo. O que você pode falar sobre isso, amigo? Tudo interfere, desde a estrutura corporal até a idade, faixa etária, etnia, ambiente externo, ambiente interno, né? Como eu repito, o vestuário, tudo pode oscilar e interferir nesse processo final de ossificação ou esqueletização, também chamado. Então, há uma variável aí. Agora, para um sepultamento, quando você coloca lá no caixão normal, um sepultamento, aí de 4 a 5 meses normalmente. Entendi. Isso é um padrão assim que a gente pode chutar, mais ou menos uns 5 meses para ele se decompor totalmente, Mais ou né? menos. Entendi. Exato. A Carla perguntou, você viu a pergunta da Carla aí, Elcio? É comum o corpo dar espasmos? Na verdade, não são espasmos, né? Como em vida, porque a função orgânica se perdeu toda. Mas não é muito comum os espasmos, mas eles podem acontecer. Não é comum, mas não é um espasmo, né? É um movimento leve de... Uma contração que a própria muscular, na verdade, rigidez... né? A rigidez cadavérica, que nós temos o LAR, né? Que é o livor cadavérico, o algor cadavérico e o rigor cadavérico. Diz respeito Cortou. à rigidez, à Cortou, coloração e Elcio. à temperatura. A tua resposta aí cortou. Você falou do lar, depois já cortou. Tua conexão, inclusive, tá. Acho que o seu rosto está todo quadradinho, tá enquadradinho, pixelado. Ah, então é porque é o Sua sinal. conexão tá fraca. Ainda está? Tá ruim meu sinal ainda? Agora melhorou, parece que melhorou um pouco.
A internet não está colaborando. Aqui em casa está o dia todo assim, oscilando. Então, como eu estava dizendo... Do lar, dos Do lar. estágios. O lar é um acróstico, na verdade, que eu brinco em sala de aula, né? Lar docilar, que um dia todo mundo vai, né? Esse lar diz respeito às condições que a pessoa tem que estar para pertencer a esse lar. Né? Que é o livor, de L, o A de algor e o R de rigor, que diz respeito, respectivamente, à coloração, à temperatura e à rigidez. E nesse processo, alguns, entre aspas, espasmos acontecem, por perda de temperatura, por rigidez do corpo. Certo. Tem até um vídeo, Elcio, que rodou na internet um bom tempo, de um mestre, né, em gastronomia, que ele estava fazendo a preparação de uma carne de rã. Naturalmente, você deve ter acompanhado isso também. E aí ele está com as duas pernas, né, da rã num prato, e aí ele joga sal. E aí aquele sal começa estimula, né, ali o sistema nervoso e começa a dar espasmos. Então é um vídeo muito interessante. Depois eu vou postar ele aqui na página para o pessoal ver que mesmo depois que corta, que é um caso diferente, claro, né, muito diferente, o sistema nervoso do ser humano é muito mais complexo, né? Mas não seria, que nem você falou, não é exatamente um espasmo, é uma contração muscular, né? Então, de vez em quando dá umas mexidinhas. Essa Até por causa contração dos se gases dá... também, né? Não é nem tanto pelos gases, é pelo aumento exacerbado do potássio no organismo depois da morte. É por isso que morte por potássio, que é a injeção letal, por exemplo, regulado lá nos Estados Unidos, que é permitido, ela camufla uma morte criminal. Ou intencional, né? suicídio. Intencional. Você injeta potássio, a pessoa vai contrair o coração, vai parar, e depois os níveis de potássio pós-morte aumentam. E potássio a gente sabe que no vivo causa cãibra. No morto vai causar essas contrações. Possíveis de acontecer. Não comuns, mas possíveis. Certo. Olha só, a Ju fez uma pergunta muito interessante aqui. É verdade que as partes do corpo que tem tatuagem não se decompõem? Aí ela deve ter associado isso aos estágios de mumificação, né? Que eles encontraram várias múmias cujas mesmas tinham, né, as marcas de tatuagem e tudo mais. Só num caso de mumificação mesmo, Elcio. Ah, não. Tatuagem não vai interferir em nada na putrefação. Mas se for um estado de conservação, sim, uma mumificação, por exemplo. Certo. Então, Ju, a gente pode ver, se você inclusive fizer uma pesquisa no Google aí, você vai ver que tem vários corpos, né? Teve um, inclusive, que foi encontrado num lugar muito gelado. Eu não me recordo exatamente o país agora, mas era de uma mulher já relativamente velha, e aí conseguiram, né, devido à ambientação e toda a questão da temperatura, que era muito baixa, eles conseguiram encontrá-la muito preservada com as tatuagens, mas a tatuagem ela não ajuda a manter a pessoa mais tempo ali intacta, ela vai entrar no processo de putrefação da mesma forma. Mais uma aí, Elcio. A Duda mandou: em quanto tempo um corpo já começa a se decompor? Praticamente imediato, né? Se for ao pé da letra, o corpo começa a se decompor em 12 horas. Porque existe um estágio do lar. O lar não é um estágio ainda de decomposição. O lar é um estágio que nós chamamos de estados abióticos consecutivos. Consecutivos
mediatos e não imediatos. Imediato é quando parou o coração, parou o cérebro, parou o pulmão. Esses são imediatos. O lar vem nos mediatos, consecutivos. Vai começar a ter a rigidez, esfriamento do corpo, colorações. E nesse estágio, existem aí um processo de tempo que é determinado. O primeiro local, o corpo, Rodrigo, ele não enrijece de igual como um todo, você sabia? As extremidades, elas começam a entrar no processo de rigidez Aqui, ó. primeiro, né? Corrija se eu estiver errado. Tá errado. Na verdade é aqui, ó. Tá vendo, A pessoal? Eu tenho mandíbula é o aula com primeiro. ela. A gente vai por dedução, mas chuta de vez em quando. O primeiro local de rigidez é a mandíbula. Na primeira e Maxilar. segunda hora. O maxilo, a mandíbula, essa parte do rosto. Na primeira e segunda hora. E aí vai num processo. Depois, a parte do tórax, na terceira e quarta hora. Né? Na quinta e sexta hora, os membros superiores, toda a cabeça. Depois, a parte Então existe meio que uma abdominal, sequência para isso mesmo, né? tem uma sequência. Por último, os membros inferiores, dando um total aí aproximadamente 12 horas. E a partir disso, depois de toda essa rigidez, vem o relaxamento do corpo, que aí é o primeiro estágio ali transitório de putrefação, que vão aparecer as manchas esverdeadas. Aproximadamente 12 horas já começa a autólise. Entendi. Olha só, Elcio, até aproveitando que você está falando aí dos estágios, né? Voltaremos a comentar nessa live aqui os critérios para doação de órgãos. Tem muita gente que acha que para doar órgão, a pessoa morreu lá, já está 15 horas morta, né? 12 horas morta, 6 horas morta, e dá para doar tudo, né? Dá para tirar 100% ali do que é possível doar. Isso é uma inverdade. Para que a pessoa consiga fazer a doação de órgãos, ela tem que estar num estado específico, né? Ah, sim, a doação de órgãos. Sim. Doação de órgãos, as funções vitais têm que estar, de alguma maneira, funcionando ou acabaram de acontecer de imediato. Por exemplo, um acidente onde o SAMU conseguiu ali levar e já tinha, a pessoa já doava órgãos, a família autorizou, aqueles órgãos são retirados imediatos, porque se não for retirado imediato, já não tem mais condição. E no caso de uma morte cerebral, eles são preservados organicamente falando, as funções orgânicas deles estão em funcionamento, só o cérebro não está mais ativo, impossível de voltar à vida, está funcionando por aparelhos, por exemplo, e nessa condição, quando acontecer a morte, eles podem, com autorização da família, retirar os órgãos. Então, pessoal, olha, a única coisa que dá para doar, depois que a pessoa foi a óbito, né, e de repente dá para salvar até com algumas horas, é a córnea, tá? Então, a córnea é possível fazer, no caso, a retirada e para transplantar. Mas praticamente, acho que são dois, né? Ou seja, a córnea e mais alguma coisa que eu não lembro de cabeça agora. O transplantar enquanto a pessoa está nos aparelhos é a córnea. É a córnea, mas é a córnea. Só que depois que a pessoa já foi a óbito mesmo, ainda dá para aproveitar durante algumas horas. Depois, né, já não é possível mais. Então, pessoal, olha só, doação de órgãos, a pessoa tem que estar viva. Não dá para fazer doação de órgãos com a pessoa morta. Tem que ser uma paralisia cerebral, o cérebro foi para o beleléu, ficou só o funcionamento, né, normal ali do coração, continua batendo, aí consegue fazer a doação. Do contrário, não é possível. E você viu a pergunta do André aqui, Elcio?
O André Paiva. O Andréia. Paiva, sei lá. O André ou Andréia? Não consigo ver a imagem. Acho que Tá é André. cortando aqui. Bom, existe. Andréa. Eu acho que é André. Não dá para saber. Porque tem um A. Andréa ou André. É, Bem, acho que é André. existe a Existe a técnica de técnica de mumificação nos dias de mumificação nos hoje? dias de hoje? Algumas culturas têm a técnica de mumificação. Hoje, existe o chamado embalsamamento, que é uma aprimoração da mumificação do passado, que na verdade está relacionado com tanatopraxia, né? Que seria a técnica de preservação de um corpo até que ele seja sepultado. Não deixa de ser uma mumificação, porque é uma preservação temporária. Mas existem culturas fora do nosso país que fazem a mumificação ainda, meio às antigas, não igual lá os egípcios, mas ainda existe. Certo. Ó, tem mais uma pergunta aqui da Rosimeire. Se a pessoa durante a sua vida fez o uso de medicação, isso pode fazer com que a demora para se desfazer... Aí cortou a pergunta. Eu acho que ela perguntou se o medicamento pode fazer o processo de putrefação perdurar mais tempo, né? Se isso contribui em alguma coisa. Não, impossível medicamentos interferirem nesse processo. Show. Tem mais pergunta aqui, Elcio. Vamos lá. Ó, essas pessoas que faleceram de Covid também fazem a autópsia deles? Eu pergunto pelo fato, ela mandou aqui o restante, pelo fato da contaminação. Kleiner. Não, as pessoas que morrem por Covid já foi feito o teste antes. Então não há, se já veio com a declaração de óbito, não é feito. Na verdade, não deve haver manipulação. Pode acontecer o seguinte: ela estava com Covid e morreu por um acidente e aí precisa ser autopsiada, necropsiada. Mas não sabia que estava com Somente Covid, esse caso, pode. né? Mas quem já vai sai do SVO, sai de um hospital com Covid, ele já sai com uma declaração de óbito já pronto para um sepultamento, sem manipulação. Certo. Então, só para ficar claro aí, pessoal, ó, Covid, se a pessoa faleceu no hospital de Covid e tem lá a declaração do óbito que é Covid, ela vai ser sepultada direto. Não vai abrir, não vai fazer nada. Agora, se ela estava com Covid e sofreu um acidente, aí ela vai para o IML, beleza? É que deu uma cortada aí na tua transmissão, Elcio. Mas parece que agora melhorou um pouco. Melhorou? Parece que voltou. Tem mais uma pergunta aqui interessante, Elcio. Olha só, a Maria Lúcia mandou aqui para nós. Viu o corpo de uma pessoa que se enforcou e estava muito inchado. Ele poderia explodir? A questão é, quando há um enforcamento, acontece aprisionamento de ar, é normal. Tanto é que quando vai tirar esse corpo, eles promovem aqueles sons chamados os arrotos, né? Esse ar que estava aprisionado sai quando você viabiliza novamente as vias aéreas, ao qual promoveu a asfixia. E claro, quando você tem um enforcamento aqui, você faz um aprisionamento também, e o rosto ele incha. A língua, ela faz uma protusão, ela vem para fora. Né? Os olhos podem esbugalhar também, pela pressão. No momento que a pessoa está em sofrimento ainda da morte, pressão sanguínea pode promover esse extravasamento de líquido extracelular, fazendo o rosto inchar e fazendo a protuberância lingual, da língua para fora. Mas explodir não explode. Explodir não. Beleza. Tem bastante pergunta agora, hein?
Tá chegando bastante, uma atrás da outra. Olha só. A Andrea perguntou qual a diferença de autópsia e necrópsia. Essa é clássica. Bom, autópsia é um termo antigo. Eu acho que tem o quê? Tem uns 60 anos já que esse termo foi criado, né? Autópsia. Ou mais, tem mais. Vou deixar você complementar, que a autópsia é o ato de fazer em si mesmo, que é impossível, né? Utiliza-se o termo autópsia hoje, mas ele, na sua etimologia, etimologicamente falando, né, o termo significa o morto fazer uma análise dele mesmo, né? Um autoexame. Que é impossível. Isso, o que é impossível. Então, o correto é necrópsia. É um exame num necro, num corpo sem vida. Beleza. Mas se usa comumente a autópsia porque é uma linguagem facilitadora, se torna até coloquial, vamos supor assim. Não se torna errado no É sentido um termo de popular, né? de oferecer o que a pessoa está querendo entender, mas no termo correto da palavra não está certo, não. É necrópsia. Show de bola. Vamos lá. Tem É uma igual a gente falar pergunta né e aqui. não é. Né, não é. É a mesma coisa. Dá para entender o que está Ó, querendo dizer, mas... certo. A Renata e Hillary perguntou aqui. Os corpos embalsamados se decompõem igual a um não embalsamado? Não. Na verdade, o embalsamado, ele, quiçá, demora, depende, né? Tem várias técnicas de embalsamento e cada uma tem um propósito, né? Então, tem o processo de preparação ali que é feito para o corpo aguentar, por exemplo, 48 horas. Tem processo que é para aguentar um mês, que é os translados, né? Quando a pessoa é estrangeira, vamos supor que um italiano está passeando aqui no Brasil e morre. Ele tem que ser enviado para o país de origem. E aí é uma preparação mais criteriosa. Agora, isso vai depender bastante do corpo, do profissional e qual foi o propósito disso, né, Elcio? Sim. Existem níveis de embalsamamento, né? Como você falou, para um translado, os produtos são mais fortes e mais duradouros. Para um sepultamento de um dia para o outro, já vai o básico. Se a família pede um dia, 2 dias, não vai fazer um translado, mas vai perdurar mais o velório, também tem um outro processo. Hoje tem substâncias, há casos de pessoas que, se quiser, o produto consegue preservar até um ano. Preserva, claro, mantendo-se em geladeira, né? Num freezer. Certo. Ó, tem uma pergunta aqui da Fernanda Viana. Obrigado pela sua pergunta, Fer. Por que tem corpo que não fica tão rígido? Eu acredito que isso tem a ver com a coleta, né? Depende de quanto tempo coletaram esse corpo, né, Elcio? É muito subjetiva essa pergunta também. Todos os corpos vão passar por rigidez cadavérica. Acontece que quando mais tempo ele já está rígido, e você manipulou, teve a oportunidade de estar ali próximo, a rigidez já não é tanta. Quando começa, por exemplo, depois das 12 horas, essa rigidez ela vai perdendo a sua força para começar o estado de putrefação. E aí, os estágios vão variando, né? Não dá para dizer. E depende de quanto tempo esse corpo foi coletado, né? Se o corpo foi coletado aí em 3 horas, naturalmente esse corpo não estará, aliás, tão rígido, né? Se ele foi coletado com 8 horas, aí ele já está no processo de rigidez. Então isso depende bastante de quando esse corpo foi recolhido. Complementando aí o Elcio. Olha, Elcio, tem uma pergunta aqui que eu não sei não, viu? Ju, que pergunta difícil, Ju. Quer colocar de quem saia justa.
Quando o Michael Jackson morreu, qual foi a técnica usada? Por que ficou um mês o corpo sendo velado? Eu confesso que eu tenho uma dedução dessa pergunta dela, Elcio, mas eu não posso responder com propriedade porque eu nunca tive a curiosidade de procurar qual foi a técnica, né, de embalsamento que foi feito nele. Você sabe dizer? O dele especificamente não, mas não é difícil saber, porque, por exemplo, o do Papa, ele ficou 7 dias sendo velado, Papa João Paulo II. E é os Bom, produtos, e aí né? Você respondendo, né, complementando, ele ficou um mês com o corpo sendo velado porque ele é uma figura pública, né? Geralmente acontece com figuras públicas, né? Pessoas famosas, enfim, políticos. tem produtos hoje para conservar, como eu te falei, até 1 ano. Então, é possível. A técnica é os produtos mais avançados hoje que eles utilizaram certamente. Show. Olha só, Elcio, a Aline perguntou aqui: qual o nome do líquido que começa a sair após algumas horas do corpo? Na verdade, é fluido corporal, né? Não tem um nome específico, porque sai É muita fluido coisa corporal. junta, né? É água junto com, enfim, com secreção. A gente chama de fluido corporal. Me corrija se eu estiver errado Líquido também. Eu sempre aprendi extracelular, com você. sim, são líquidos extracelulares, a própria urina, suco gástrico, líquidos secretivos produzidos pelo organismo. Não tem uma especificidade. Sai tudo misturado. Vamos lá. Ó, perguntaram aqui: por que tem corpo que fica esverdeado durante o velório e muito inchado que parece que vai explodir? Poxa, isso aí Porque remete a um procedimento feito bem errado, né? eu já falei no começo, né, que é um dos estágios, são estágios de putrefação. O corpo talvez demorou muito para ser velado, ou o produto foi o que a família pediu básico, aí o velório prolongou, ou o corpo foi encontrado já nesse estado também. Tem essa questão. Não é que ele evoluiu, ele foi encontrado nesse estado e ele vai ser velado nesse estado. Faz a tanatopraxia normalmente, mas a tanatopraxia não melhora, ele não deixa avançar por um período, né, para que haja o sepultamento. Então, são muitas hipóteses que a gente pode levantar. Ou o produto foi ineficaz, inadequado, e aí começou a putrefação avançou. Obviamente, o corpo começa a ficar esverdeado, começa pelo abdômen, como eu disse, né? Em alguns casos, a parte verde é mais torácica aqui, por exemplo, afogamento, uma curiosidade, né? Não é pelo abdômen, o esverdeamento começa mais na parte do tórax. E assim por diante. Então, as hipóteses são enormes aí nesse sentido. Não dá para dizer por que estava esverdeado. O que dá para dizer é que já era estado de putrefação. Certo. Verdeou não é Hulk, é estado de putrefação. Olha só, Elcio, tem uma pergunta aqui da Simone. Ela perguntou: se o corpo está muito rígido, como faz para se preparar esse corpo? E aí eu vou responder para ela aqui o seguinte: Simone, teve um boato que rolou na internet, e vocês sabem que a internet é terra de ninguém, né? As pessoas colocam o que querem lá, as pessoas inventam coisas que elas acham que é e não tem propriedade técnica para falar do assunto. Hoje tem um boato que fala o seguinte, que o fulano de tal lá morreu, e aí a pessoa que estava preparando esse corpo começou a falar para ela assim: fulano, já encontraram o seu corpo, você está bem agora, fulano. Olha só, a sua família está te esperando, vão velar o seu corpo, e toda aquele, né, misticismo em cima do assunto. Isso não é verdade, pessoal. Você falar com o corpo não vai ajudar ele a ficar mais flexível. A questão é o seguinte: se o corpo está duro,
Se o corpo está rígido, é óbvio que se você começar a mexer com ele, automaticamente ele vai começar a ficar mais maleável. É a mesma coisa de uma pessoa com a coluna travada. A pessoa está com a coluna travada, ela não aguenta mexer, mas aí ela vai fazendo os movimentos, né? Vai destravando e até que você consiga manipular ela. Então isso também é um mito, tá? Agora, para preparar um corpo muito rígido, é só ter uma coisa: paciência. Só ter paciência, né, Elcio? Sim, tem a técnica de você manipular e flexibilizar aquele membro muito rígido para colocar na posição. Elcio, tem uma pergunta aqui sensacional, cara. Sensacional, do Luiz. Ele perguntou aqui, ó. É verdade que a morte, no caso natural, a rigidez é ausente? E no caso de assassinato, a rigidez é existente? É mito? Não, os estados de rigidez e queda de temperatura, eles estão em todos os casos de morte. O que acontece é que alguns casos de morte, quando são mortes imediatas, instantâneas, a rigidez acontece imediata. Não é tão mais paulatina igual à morte natural. Mas a rigidez acontece nos dois. Eita, travou. Travou tudo, Elcio. Travou? Travou. Tua frase final não saiu. O final... que eu quero dizer assim, que rigidez vai acontecer nos dois casos. Alguns casos, quando a pessoa morre muito imediato, a rigidez ela é imediata. E no caso de morte natural, a rigidez não é imediata. Ela vai passar por um processo de esfriamento do corpo. São fenômenos para distinguir tipos de morte. Legal. Ó, a Fernanda Viana perguntou aqui, ó. É verdade que se retirar todo o sangue do corpo, esse corpo consegue durar mais tempo para ser velado? Aí tem um complemento nessa pergunta dela, né? No Bom, processo de Fernanda. cuidar... Opa, pode falar, Elcio. Eu ia falar da injeção dos tanatofluidos, né? Que ocorre uma substituição, é como se fosse uma hemodiálise, vamos dizer assim, né? É isso que eu ia falar mesmo. No processo de tanatopraxia, existe a introdução dos fluidos, que é as substâncias para manter o corpo preservado temporariamente para o sepultamento, adequado para um sepultamento. E é óbvio que quando esses fluidos entram via veias e artérias, logicamente o sangue vai sair, e ele é aspirado e ele sai todo. Então, ele vai durar mais tempo se colocar os fluidos. Se só tirar o sangue, ele não vai durar mais tempo. Show. Porque o primeiro estado de putrefação é onde tem micro-organismos, que é intestinal. Certo. Eu tô E tentando o primeiro órgão a se selecionar. desfazer, perguntaram também, né? O primeiro órgão a se desfazer é o cérebro. Esse liquefaz. Vira água, literalmente. Olha, Elcio, uma pergunta interessante da Ana Lee. Ela questionou aqui. A necrópsia para corpos que morreram na água tem alguma diferença para aqueles que morreram em terra? O procedimento de necrópsia não muda. O que sabemos é que na necrópsia a gente sabe distinguir se a pessoa morreu por afogamento ou não. E se estava dentro da água, de fato foi afogamento ou não. Ou mataram ela de outra forma e a jogaram no rio. A necrópsia consegue cavucar e saber a causa-morte de fato. Porque às vezes a pessoa matam ela e jogam no rio. Saiu de lá, morreu afogada? Existem sinais internos e externos que determinam, não, essa pessoa morreu afogada. Não, essa pessoa foi jogada no rio.
Show. A Cavalcante perguntou aqui, ó, tem uma diferença entre adultos e crianças para os procedimentos? Cavalcante tem, porque, por exemplo, num caso de preparação, você vai utilizar uma determinada quantidade X de líquidos, né? Numa criança, você vai dividir isso proporcionalmente, né? Para um adulto de 70 quilos, você vai usar, por exemplo, 3,5 litros de formol, diluído em 3,5 litros de água. Isso é um exemplo, tá? Isso não é... O ideal, se eu não me engano, acho que é 7:1, né? É 7 litros de água para 1 de formol, né? Esse é o padrão para adulto, e crianças se utiliza, faz a mesma diluição, mas não introduz toda. Só parcial. Então, é um volume menor. É um volume menor. Aí vai depender do porte da criança, né? Se é muito tenra, muito pequenininha, aí 2 litros. Se é maior, 3, o técnico ele vai avaliando, com base no adulto. Certo. Tem uma pergunta aqui, Elcio. Por que, quando morre de infarto, fica roxo o rosto? Isso tem a ver com a artéria carótida? Porque quando há um infarto, há um interrompimento abrupto da troca de sangue venoso com arterial, da troca da hematose, e faz com que a região que deveria receber a oxigenação, esse oxigênio deixa de ser introduzido por processo circulatório, porque o coração parou de bater, interrompe, e o sangue venoso ele se apropria, não só do rosto, mas das extremidades, os pés, as mãos, as orelhas, eles ficam, que nós chamamos de cianose, esse é o termo correto. Show. Característica do infarto. A Sônia perguntou aqui, é verdade que após a morte as unhas e os cabelos continuam crescendo? Responde aí, Rodrigo. É verdade que continuam crescendo, mas é temporário, né? É, pouco tempo, é uma coisa muito... Ó, tem uma pergunta interessante aqui, duas, na verdade. Gilvânia perguntou, é verdade que é usado formol no corpo para ele aguentar mais tempo para um velório? Sim. Aí a Ana perguntou, se alguém morre queimado, é possível obter impressão digital pela derme ou pela epiderme? E qual procedimento é feito? Ana, aqui na nossa página, nessa mesma página que você está, tem inclusive um vídeo mostrando como funciona a coleta dessa impressão digital. É possível sim, mas depende do estado do corpo, tá? Aí o nome desse procedimento se chama necropapiloscopia. Então, eles vão avaliar, né, as papilas dérmicas, que são essas fissuras que você tem no seu dedo, e dependendo, né, às vezes tira pela palma da mão, tem a sola dos pés também, né, que tem essas papilas dérmicas também. É totalmente possível. Sim, tem. A papiloscopia, ela se vale de 4 análises básicas, né? As digitais, a quiroscopia, que é da palma das mãos, a podoscopia, que é da palma dos pés, da planta dos pés, e a poroscopia, que é dos poros. São as análises aí papiloscópicas. Se conseguir extrair, né? Não vou dar uma aula, mas tem que ter uma geografia específica, mínima, tem que ter uma quantidade mínima e com qualidade. Porque senão não consegue fazer um exame dessa natureza. Você já foi no banco, Rodrigo, colocou sua digital lá e pediu para a máquina, entre aspas, pediu para você trocar o dedo? Por que isso acontece? Porque quando você colocou, não teve a geografia necessária, o espaço que você deveria ter dos dedos ali pressionado, não teve a qualidade nem a quantidade. Quando isso falha, não dá para ser preciso. Mas quando tem essas condições,
papiloscopia é um exame preciso. Mas isso eu ensino em aula mais detalhadamente. Certo, nosso tempo está acabando, Elcio. Só dá mais umas duas, eu acho. Perguntaram aqui, ó, gostaria de saber, quando uma pessoa morre de um projétil na cabeça, precisa tirar o crânio? Na verdade, provavelmente o médico legista vai fazer uma análise, né? Qual projétil é, qual o calibre, qual foi a posição da qual, né, essa pessoa foi alvejada, resquícios na pele, né, que fica os próprios gases da arma, no momento que ela sai ali do cano, tudo isso, né, fica impregnado na pele. Então, só por uma análise ali já dá para saber até em qual posição a pessoa estava, né? Se de joelho, se o tiro foi de cima para baixo, de baixo para cima. É uma dinâmica muito grande na balística forense, né? Sim, a balística trabalha com essas hipóteses de posição do corpo, a posição da arma, do atirador, a distância, se foi a queima-roupa. E a bala em si, né, normalmente os locais de necrópsia possuem um serviço de radiologia que vai facilitar encontrar o projétil. Mas existem instrumentos que você introduz no corpo para ver o caminho que a bala traçou dentro do corpo. São varetinhas ali, metálicas, que você introduz e você consegue saber também. Enfim, existem muitos recursos para isso. Show de bola. Elcio, a gente vai ter que encerrar. Vai dar 57 minutos e a live, ela vai... Você sabe que o Instagram, ela corta, né? Então, eu vou deixar o meu agradecimento para as pessoas que estavam aqui, que participaram, que perguntaram, e queria fazer só um adendo. Eu printei a caixinha de perguntas de vocês e depois eu vou responder todas elas no Stories, tá? Então, continua acompanhando a nossa página aí. Deixar o Elcio fazer as considerações finais também. Muito bem, gente. Eu quero agradecer a participação aí de todos e pedir desculpas por não responder todos. Pode cair em qualquer momento aí a conexão, né? O Instagram corta. Mas eu agradeço por ter a oportunidade de compartilhar com vocês esta profissão tão bonita, tão importante aí, tão necessária, que pessoas que realmente estão buscando se identificar, façam com amor, com carinho. Não conseguimos, obviamente, atender a todas as indagações aí por causa do tempo, mas a gente está aqui também para, quem sabe, uma outra oportunidade, trazer mais respostas consistentes para vocês e que despertem o interesse que já estão tendo aqui de fazer parte desse time, né, de ciências mortuárias. Um forte abraço para vocês. Um Bom, amigo, abraço. agradeço a tua participação. Obrigado a todos e até a próxima. Continua nos acompanhando, que a gente está praticamente uma vez por semana aqui fazendo live, né, Elcio? A Edivânia está perguntando qual é o nome do link para eu entrar em contato para fazer o curso, Rodrigo. Isso é com você. Manda mensagem em box que a gente responde. Pessoal, 58 minutos, a gente está indo nessa. Obrigado por ter acompanhado a gente. E continua seguindo a gente na página aí. Um abraço para todos. Quem gostou, dá um joinha. Né, Rodrigo? Quem gostou, dá um joinha. Dá um joinha. Boa noite, Elcio. Um abraço, querido. Boa noite.